Olá, alunos do quarto ano B, vamos lá então, tá? Vou fazer aqui a gravação para vocês das atividades de história e português, tá bom? Ó, atividades de português, tá? Ou melhor, atividades de história, tá? Para hoje, tá bem simples, tá, gente? São só 2 páginas do livro para vocês estudarem, tá? O surgimento da espécie humana, páginas 22 e 23, tá bom? A gente já estudou esses conteúdos, tá? A gente tá revendo aqui algumas coisas, alguns conceitos, tá? Então, aqui, ó, vai falar um pouquinho sobre o surgimento da espécie humana, tá? Os primeiros fósseis, tá? Encontrados, tá? Que dão indícios do surgimento da espécie humana. Vai falar das populações nômades, que nós já abordamos também, tá? Aqui, para quem não lembra, tá, gente? População nômade era aquele pessoal que vivia sempre de um lugar para o outro, tá? Então, eles estavam num lugar, então eles faziam o consumo de todos os itens que tinha ali naquele local, né? Vamos supor, as frutas, os legumes, as verduras, né? Plantavam, caçavam, né? E pescavam tudo que havia ali. E depois eles se mudavam, eles iam para outra região, tá? Esses eram os nômades. Aqui vai mostrar um pouquinho, ó, nesse mapa. Deixa eu tentar arrumar aqui a resolução do celular. Aqui, ó, nesse mapa, vai mostrar um pouquinho sobre como aconteceu, tá? A circulação, né, dessa população que nasceu aqui, ó. Não, aqui, ó, tá? O mapa tá ao contrário aqui. Tô vendo no celular. Aqui, ó. Continente africano, tá? Toda o berço da humanidade, toda a população nasceu aqui e daqui eles migraram para várias regiões, tá bom? Aí aqui tem algumas atividades propostas para vocês fazerem, tá? E de história, gente, é isso, tá? Super simples, tá bom? Agora a gente vai para as atividades de português, tá bom, gente? Ó, vamos começar então na página 144. Deixa eu procurar aqui para vocês. Ó, texto informativo, tá? Então, no texto informativo, vocês vão aprender a ler e interpretar um texto informativo, estudar as partes do texto informativo, organizar informações em esquema, produzir um texto informativo. Vão aprender também os usos do porquê junto e porquê separado sem acento, tá? E é isso. 144, 145. Aí aqui, ó, vocês vão fazer a leitura desse texto, gente. Por que as lagartixas perdem o rabo, tá? É um texto informativo, tá bom? Aqui vocês vão obter informações sobre por qual motivo as lagartixas perdem o rabo, tá? Talvez alguns até já saibam, né, gente? Eu não vou contar. Eu sei porque as lagartixas perdem o rabo. E eu já sabia antes de ler esse texto, tá? Mas eu não vou contar, porque vocês vão ter que ler o texto. Aí, ó, nas páginas 148, 149 e 150, tem interpretação do texto, tá bom? Ó, então, aqui, ó, responda de acordo com o texto, tá? Aqui é interpretação de texto, gente. Se não ler o texto, não consegue fazer, tá? Agora você já sabe, o rabinho da lagartixa se movimenta sozinho porque ela o solta. Por que ela faz isso? Porque a lagartixa solta o rabo. O que é lagartixa cotó? Que nome os cientistas dão ao rabo de qualquer animal? A que grupo de animais pertencem as lagartixas? Escreva o nome que se dá à capacidade que a lagartixa tem de desprender um pedaço do rabo. Escreva quais animais são uma ameaça para as lagartixas. A cauda regenerada, isso é, a parte que cresceu de novo na lagartixa, pode se quebrar da mesma maneira?
em outra situação de perigo, explique. Espacinho para vocês explicarem, tá? E aqui, ó, mais questõezinhas de interpretação, tá? Numerar as frases a seguir na ordem em que ocorre cada estratégia da lagartixa para se defender. Então, ó, tem aqui vários fatos, tá? Várias coisas que a lagartixa faz para se defender, tá? E você vai ter que numerar esses fatos todos, esses acontecimentos todos, na ordem que acontece, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou ler só o último, tá? Só o último eu vou ler. Se não conseguir fugir, a lagartixa solta a cauda. Isso aqui tá em primeiro lugar, é o que acontece primeiro, ou antes dela soltar a cauda dela, né? Ela faz outras coisas, tá? Aí vocês vão ler, tá? Todas essas questões. Por que não se deve fazer a lagartixa perder a cauda por brincadeira? Gente, isso é importante, hein? Olha, a lagartixa, se ela se sente em perigo, ela tenta várias estratégias, né? Para tentar fugir do predador. Mas a gente não deve tentar fazer com que ela perda a cauda por brincadeira, entendeu? Pegar uma lagartixa, ficar lá assustando ela, entendeu? Para fazer ela perder a cauda, entendeu? Aí lá no texto vai dar uma explicação de por que isso acontece, tá? Então, ó, aqui, ó, tem um esqueminha do texto informativo, tá? Ó, e aproveitando também um esqueminha do conto, ó. Então, ó, o conto, ele tem um enredo, que é a história, o que está acontecendo na história, né? Tem a situação inicial, que é o início. Tem a complicação, que é um conflito, um problema. O ponto máximo da história, né? Que é aquele problema ali que você tá na dúvida se vai ou não acontecer, se vai ou não se resolver. E o finalzinho, tá? O desfecho, né? Que é quando o conto chega ao final. No texto informativo, a gente tem 3 partes, tá? O texto informativo, ele tem um assunto, ele tem apresentação do assunto, né? Por exemplo, o assunto do texto que a gente leu é por que as lagartixas perdem a cauda, né? A explicação de por que a lagartixa perde a cauda e a conclusão de todo o assunto, tá? Afinal de contas, por que a lagartixa solta a cauda dela, tá? Achei que tinha falhado aqui meu celular. Aqui, ó, mais um pouquinho de interpretação, tá? Assinale a alternativa que completa cada uma das frases a seguir. O assunto principal desse texto é: as lagartixas são um tipo de lagarto? As lagartixas perdem o rabo? Animais que perdem o rabo. O assunto principal do texto, tá, gente? Lembra lá do título dele, tá? Porque as lagartixas perdem a cauda. Os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto e falam sobre as formas de defesa usadas pela lagartixa, as formas de defesa usadas pela lagartixa e outros animais, como são as caudas de vários animais. Aí aqui, ó, nessa questãozinha, eu dou uma dica para vocês. No parágrafo 1 e 2, fala só da lagartixa ou fala de outros animais também? Tá? C. Parágrafos 3 e 4 trazem a explicação. Tratam de como a autonomia ocorre no rabo das lagartixas. A autonomia o rabo da lagartixa sai sozinho, se solta sozinho porque ele quer, ele é autônomo, ele que escolhe se soltar da lagartixa? Nos parágrafos 3 e 4 trazem a explicação que fala como nascem e morrem as lagartixas, ou nos parágrafos 3 e 4 trazem a explicação de como o rabo da lagartixa volta a crescer. E aqui, ó, por último, tá na página 150, o parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre a quebra e a regeneração da cauda das lagartixas,
A regeneração da cauda e os predadores das lagartixas? Ou a regeneração da cauda e a proteção das lagartixas? Gente, regeneração é voltar a crescer, tá? Então, a lagartixa, ela tem esse poder. Ela solta a cauda dela num momento de perigo, depois nasce outra cauda de novo, tá bom? Outros animais não fazem isso, muito menos os seres humanos. Aí, ó, a gente vai pular a página 151, 152. Vamos direto para o uso dos porquês, tá bom? Aqui, ó. Uso de porquê separado, sem acento, e porquê junto no texto, tá? Releia estas frases do texto principal, observando as palavras destacadas. Por que as lagartixas perdem o rabo? Perceberam que esse porquê aqui está separado numa pergunta? A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a se quebrar. Perceberam que esse porquê aqui está junto e numa resposta? Pois eu vou dizer o porquê. Porquê separado, sem acento, sempre numa pergunta, tá? Mas sempre assim, ó, no comecinho da pergunta ou no meio da pergunta, tá? Se o porquê tiver lá no final, gente, aí já é outro tipo, tá bom? Então, ó, esse porquê aqui você pode substituir por qual razão? Vamos tentar? Por qual razão as lagartixas perdem o rabo? Ou, por qual motivo as lagartixas perdem o rabo? Então, esse porquê aqui, separado sem acento, ele é sempre usado em pergunta e pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão, tá? O porquê juntinho, sem acento, é sempre na resposta e ele pode ser substituído pela palavrinha pois, tá? Porque ele é um porquê de resposta. Então, ó, vamos tentar substituir? A palavra a quebra do rabo da lagartixa só acontece pois elas, por natureza, têm a cauda apta a se quebrar. O corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou, pois lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar, tá? Então, ó, gente, fica aí essa dica para vocês, tá? O porquê separado pode ser substituído pela palavra por qual motivo, ó. Vou tentar escrever aqui e mostrar para vocês ao mesmo tempo. Então, ó, porquê separado igual a por qual motivo, tá? E o porquê junto igual a palavrinha pois, tá? Este aqui, ó, será sempre pergunta e este aqui será sempre resposta. Certinho, gente? É isso, tá? Atividades de ciências e de português do dia de hoje. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, mandem mensagens para mim, tá bom?